Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos sempre trazer à luz da Bíblia Sagrada um tema para alicerçar nossa fé e o nosso conhecimento. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E hoje ainda nós iremos discorrer sobre o tema A Arca de Noé e suas evidências. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 4 estudos que estamos apresentando aqui para você no canal sobre evidências da Arca de Noé. Caros ouvintes, estamos argumentando sobre a história do dilúvio e de um barco todo de madeira que pôde salvar toda uma família e todos os animais, espécies na terra. Os historiadores, pesquisadores, os profetas, o próprio Senhor Jesus Cristo dão evidências sobre esse acontecido, sobre um dilúvio global. As páginas sagradas, pergaminhos antigos, tabletes de argila, provam esta verdade, além das pesquisas dentro da ciência, da arqueologia e da geologia. Nesse terceiro vídeo, desse importante estudo que estamos colocando aqui no canal, veremos como eles puderam construir naquela época um gigantesco barco de madeira e salvar pessoas e espécies de animais. Respondendo à grande pergunta de uma maioria, o dilúvio foi local ou foi no mundo inteiro? O que a Bíblia diz a respeito de todos esses acontecimentos? E fora da Bíblia, nós ainda temos 8 evidências de um dilúvio sobre toda a terra. Então, queridos, esses são os nossos assuntos desse vídeo. Não saia daí, pois iremos agora continuar o nosso passeio na Arca de Noé. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, você pode acionar o sininho para você estar acompanhando a sequência desses vídeos e compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos com seus amigos e familiares, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Caros ouvintes, imagine alguém chegando para você e pedindo para você construir uma carroceria de um caminhãozinho Ford F4000. Coisa simples, só o piso da carroceria e as 4 laterais. Coisa simples assim. Aí tudo bem, você teria todo o maquinário necessário, ferramentas, material disponível, máquinas com eletricidade e tudo mais. Mesmo assim, eu creio que nem eu e nem você imaginaria como começar uma obra dessa. Eu imagino ter sido esse de imediato o pensamento do patriarca Noé naquela época quando ele recebeu a ordem de Deus para construir a arca. Noé nunca havia construído uma arca daquela espécie, daquele tipo na vida dele. Ele não podia de forma alguma imaginar dimensões, como, quando ele iria fazer aquilo ali, mas Deus trouxe tudo para ele. Você vai fazer nessa largura, nessa altura, nesse comprimento. Noé nunca tinha feito uma arca na vida dele, Talvez você ache que Noé correu lá para o Google e pesquisou lá modelos de arcas para dilúvio. Querido, Deus sabia que Noé era apenas um fazendeiro, sabia que ele não entendia tanto de carpintaria nem marcenaria, mas ainda assim Deus confiou toda a sua família e as espécies dos animais da terra para que Noé pudesse salvá-los. Mas, queridos, imagine aí Deus confiando uma tarefa tão grande
né, para um homem que não estava ainda com a bagagem, com o conhecimento necessário para construir um enorme barco daquele. Mesmo assim ele aceitou, mesmo assim ele o fez. E o que tornou Noé tão especial é que, mesmo ele não tendo conhecimento básico para tal façanha, ele fez algo extraordinariamente incrível que durou até os dias de hoje. E quando eu falo até os dias de hoje, são 4.000 anos depois. Vamos falar um pouco sobre o projeto de Noé e quão específico Deus queria que fosse aquela construção. Deus estava muito interessado em detalhes quando chegou a Noé e ofereceu aquele projeto da arca. Ele apontou especificações para Noé. Que especificações foram essas? Primeiro, o material da arca. Deus pediu que a arca fosse feita de madeira de gopher. Como já explicamos, possivelmente essa madeira seria o cipreste. Falamos com detalhes no vídeo anterior. E Deus dá as medidas desse enorme barco, que deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados, de largura e 30 côvados de altura. Deveria ter um telhado acima, da cobertura e na cobertura janelas, numa largura de um côvado. Para quê? Para iluminação da arca e também para ventilação. Deveria também ter uma porta lateral, e nos convés inferior, médio, superior, para que desse acesso, os animais entrar na arca. Aí, queridos, eu fico daqui imaginando Deus dizendo a Noé que não precisa nessa porta ter fechadura, ter tramelas, porque ele mesmo iria fechar a porta da arca. Imagine você para fazer um projeto desse, amando de Deus, dentro dessas especificações, dentro desses detalhes. Aí, no final do vídeo anterior, eu havia dito que nós estamos trabalhando na medida da arca baseada no côvado hebreu ou egípcio, copiado dos romanos, que equivale a 0,50 centímetros. Sem dúvida, então, a arca dava de sobra para guardar todas as espécies de animais existentes naquela época e também da família de Noé. Inclusive ele e a esposa. Mas, se falando desses animais, surge uma pergunta: quantos e quais foram os animais que entraram na arca? Porque quando a gente lê o texto na Bíblia, Noé construiu uma arca, entrou sua família e todos os animais da terra. Nós imaginamos todos os animais da terra entrando na arca. Mas precisamos compreender o texto e compreender a ordem de Deus para a gente não ficar exagerando na nossa mentalidade, certo? Então, quantos e quais foram os animais que entraram na arca? Sendo assim, por ordem de Deus, a Bíblia escreve ali: pares dos ancestrais de todos os vertebrados terrestres, aqueles que caminham sobre a terra e respiram pelas narinas, entraram na arca. Isso é o que a Bíblia Sagrada registra. E nós precisamos pegar o que a Bíblia está registrando e entender qual foi a ordem de Deus e quais foram esses animais e quantos foram esses animais que entraram naquela arca. A Bíblia continua dizendo que 2 tipos básicos de famílias descenderam do gênero, espécies, raças que temos hoje. Essas mudanças morfológicas dependeram de fatores como grau de isolamento, genética, quantidade de estresse que eles passaram ali no ambiente, a luminosidade, o tempo, Aí a Bíblia diz ainda em Gênesis capítulo 7, versículo 2, estamos falando de acordo com esses textos, da Bíblia original. A Bíblia descreve aí no Gênesis 7 que ficaram de fora animais marinhos, ficaram de fora os vermes, os insetos e plantas. Muita
coisa que ficou de fora e a gente vai entender quais, como e porquê. Mas mesmo assim, aos animais que entraram na arca, teria espaço para todos naquela proporção que a arca foi construída. Agora veja, com 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura, os milhares de animais que embarcaram, eles precisariam de pelo menos 7.800 metros quadrados de espaço, ou seja, eles precisavam de 14% do volume da arca construída. Sendo animais filhotes, sobrariam mais espaço ainda. E nós veremos na frente como foi que isso sucedeu. E quanto à comida, à luz para o ambiente, né? Para não estressar os animais e eles se acomodarem ali de forma certeira, normal, legal. Tinha o suficiente para todos os animais ali, aquele espaço? Olha, Noé colocou comida para toda a sua família, conforme a Bíblia registra, para todos os animais, né? E isso podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 21 e 22. Aí, quanto à água, provavelmente eles canalizaram água da chuva e armazenaram em seus respectivos, né, recipientes. Claro que eles pensaram nisso daí também. Assim, Noé tinha dois tipos bases de famílias de animais, né? Tinha também alimentação, tinha água, tinha a claridade, tinha a luminosidade, um ambiente adequado para colocar todos os animais naquela arca, né? Agora, como seria a engenharia, né? A construção daquela arca para comportar isso daí, né? Homens, pessoas, animais, né? Alimento, água. Como era a engenharia da arca? A arca, queridos, a gente pode trabalhar com ela nas proporções, né? Em três características muito importantes que ela tinha ali. As três características importantes da arca eram estabilidade, conforto e resistência. Essas três características foram de suma importância para Noé, né, naquele ambiente em que ele estava. Porém, queridos, saibam que sem a proteção de Deus, nenhuma estrutura, por mais engenhosa que seja, aguentaria uma catástrofe global e o tempo, né, que essa catástrofe durou. Mas aquela arca, ela estava abençoada pela mão de Deus. Tendo sido bem projetada e construída também, projetada pelo próprio Deus, foi feita para iluminar, para ventilar, né? Lembra-se que foi construída ali uma janelinha comprida com meio metro de altura, como descreve Gênesis 6,16. Até nisso a forma engenhosa da arca veio a calhar, muito precisa, né? Esses detalhes foi muito interessante e preciso. Agora, segundo estudos feitos pelo Instituto Coreano de Pesquisas Navais e Engenharia Oceânica, que é chamado OCRISO, com certeza a estabilidade ao emborcamento era uma característica fundamental para o bom desempenho daquela embarcação. Então, esse instituto coreano, ele fez pesquisas, né, dentro das medidas que a Bíblia propõe, o tamanho, né, da arca, comprimento, altura. Dentro dessas medidas tiradas da Bíblia, o CRISO, ele fez pesquisas, né, porque é a especialidade dele. Quando pega proporções de grandes navios, o CRISO faz pesquisa se ele aguenta uma onda alta, se ele emborca, se ele afunda com facilidade. Eles fizeram esses testes com a arca de Noé, levando-se em conta mais uma vez as dimensões geométricas que Deus propôs para ela. Então veja, essa figura aí na tela que vocês estão observando nos mostra que ela poderia sofrer uma rotação de 31 graus em torno do seu eixo longitudinal. E mesmo assim, a água não atingiria a altura de convés superior, gerando risco de inundação. Isso é simplesmente perfeito.
Olha aí o que a ciência está descobrindo de uma barca que foi construída há 4.000 anos atrás, como era a engenharia dela. Olha a criação de Deus nesse material aí chamado arca. Esses valores são obtidos através de interpretação da própria Bíblia, né? O Criso se baseou lá em Gênesis capítulo 7, versículos de 20 a 21, que diz que 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Bem, eles pegando a escrita aí da palavra, acredita-se que 15 côvados era o calado da arca, né? O calado do barco. O que é isso? Calado é quando o barco fica submerso depois de carregado, né? Depois que o barco carrega, ele aprofunda-se um pouco mais dentro da água, e aquela parte que fica dentro da água é chamado o calado do barco. Então a Bíblia relata que ali o calado da arca foi 15 côvados, assim como ela não tocava mais o solo após as chuvas. Aí a Bíblia registra, havia pelo menos 15 côvados de água acima da terra mais alta. Caso contrário, né, o fundo da arca poderia bater numa montanha, né, num bico de um monte, de uma pedreira, algo assim. Então, dá para entender, queridos, 15 côvados, né, do fundo da arca ao pico da mais alta montanha. Isso equivale aí a 7 metros e 50 centímetros do ponto mais alto da terra ao fundo da arca boiando. Dá para entender? São os cálculos que se faz no que a Bíblia diz. Cristo pegou essas medidas e trouxe para nós. Como estamos mostrando agora na segunda figura, né, oriundo dos estudos de embarcamentos realizado pelo Instituto Criso, a arca poderia resistir a ondas de até 47 metros de altura sem rotacionar os seus 31 graus. Mas, queridos, até onde sabemos, ondas desse tamanho aí jamais foram registradas nos oceanos atuais. Sabemos que a onda mais alta que já foi medida aqui no mundo, ela chegou a 26 metros, isso aconteceu no Atlântico Norte, né? E não teve uma onda maior que essa. Mesmo ondas de tsunamis, né, não chegam a essa grandeza. Por exemplo, a onda de tsunami mais alta medida aqui no mundo foi em Hokkaido, no Japão, e chegou a 30 metros, né, provocada por um terremoto de magnitude 7,6 da escala Richter. Foi o maior tsunami já registrado. Contudo, os tsunamis não são perigosos para embarcações em alto mar. Eles são perceptíveis apenas próximo à costa, né, onde eles causam mais estrago. Mas em alto mar, apenas uma alta elevação, e dependendo do tamanho da embarcação, ela não sofre dano assim. Então, essas são as pesquisas que o Instituto Coreano Criso trouxe para nós dentro da embarcação da arca. Então veja, queridos, que a engenharia da arca foi perfeita, porque o engenheiro que deu as medidas para Noé construir foi o arquiteto do universo. Que coisa maravilhosa, né, de conhecer, de saber, de estudar. Agora, quanto tempo eles passaram dentro daquela embarcação? Segundo dados históricos, o dilúvio ocorreu no ano de 1656, após o nascimento de Adão. A Bíblia nos traz esses registros. Agora, cálculos científicos de números bíblicos deduz que existiam naquela época ali aproximadamente 4 milhões de habitantes na Terra, né, na época do dilúvio. Foram 40 dias e noites de chuvas, né, sem parar, conforme a Bíblia registra. Foram 110 dias de água subindo, né, que prevaleceram durante 150 dias. Depois, a Bíblia registra que foram 40 dias águas diminuindo.
Depois de 40 dias, Noé soltou um corvo. Mais 7 dias ele soltou uma pomba. Depois, mais 7 dias, ele soltou de novo a pomba, que trouxe uma folha de oliveira no bico. E a Bíblia continua discorrendo. E como mais 7 dias, e pela terceira vez ele soltou a pomba, aí a pomba não voltou mais. Isso a Bíblia registra. Então ela encontrou terra firme. Depois de 29 dias desse ocorrido aí a cobertura da arca foi removida, e isso após 57 dias foi que eles sentiram terra seca. Então, eles passaram 371 dias dentro daquela arca, conforme registro de Gênesis capítulo 8. Pois bem, queridos, todas essas pesquisas que relatamos até agora foram extraídas da Bíblia Sagrada, nos capítulos que nós citamos, e esses cálculos aí de embarcamento foram extraídos do Instituto de Pesquisa Naval Coreano de Ciência e Tecnologia, que existe desde 1973, chamado o CRISO. O Instituto CRISO, ele está avançando vigorosamente para se tornar o Instituto de Pesquisa Global, que pode assumir a liderança na indústria marítima, não apenas na Coreia, mas também no mundo inteiro, pela sua capacidade no trabalho e nos cálculos da engenharia de embarcações grandes que existem no mundo. Com essas informações, e assumindo que Noé teria seguido as instruções com ênfase, ali ao pé da letra, construindo essa embarcação retangular em forma de caixa, é possível, queridos, concluir que a arca ela não afundaria facilmente, ela não embarcaria facilmente. Como vimos no vídeo anterior, a arca foi na raiz original, que foi escrita tefa, ela foi uma caixa que foi feita para boiar, sem proa nem popa, não tinha leme, era apenas uma caixa feita para boiar. E quer saber detalhes sobre isso? Vídeo anterior, certo? Nós estamos falando, detalhes da engenharia da Arca de Noé. E sobre esses animais, a arca ficou apelidada como um zoológico flutuante. Assim, então, saindo da estrutura e da engenharia da arca, nós também podemos chamá-la de zoológico flutuante. Para abrigar esse zoológico, tinha que ser uma estrutura adequada para cada espécie de animal se acomodar ali, e isso não era algo fácil de se fazer. A arca era dividida em 3 andares, talvez interligados por rampas afastadas do centro do casco, onde as tensões entre animais fossem ali maiores. Conforme Gênesis capítulo 6, versículo 14, os animais eles foram separados por compartimento, e talvez com jaulas, com ninhos, eles foram se acomodando ali, cada espécie de animal em seu compartimento adequado. Segundo cálculos, 2 dos 3 pisos estavam dentro da água. Lembra que nós falamos ali do calado da arca? E esses 2 que estavam fazendo parte do calado da arca, ou seja, a parte da arca que estava dentro da água, aí tornava esses compartimentos escuros e frios. Então, só para você ter ideia, em alto mar, o frio da água fica pelo menos 10 graus abaixo de zero, dependendo do oceano, pois existem lugares mais frios que isso. Existem oceanos, claro, com 12% ali abaixo de zero, mas também existem lugares nos oceanos que chegam até a 6 graus abaixo de zero.
Então, por questões logísticas, os mamíferos, provavelmente os maiores, devem ter ficado no primeiro, compartimento lá embaixo, devido à temperatura baixa, Esse andar pode ter facilitado com que alguns desses grandes animais, de grande porte, mesmo sendo filhote, eles hibernassem. Certo? O processo de hibernação ou torpor, como é conhecido também, é quando os animais caem em sono profundo e podem dormir por meses. Tem o metabolismo alterado e os batimentos cardíacos vão diminuir. Com esse processo de hibernação ou torpor, que é um processo natural devido àquele tipo de ambiente ao qual eles estão, aí eles vão certamente produzir poucos resíduos, É o que prova, e eu quero dizer, eles defecam menos. E assim eles têm um processo de desenvolvimento lento e não crescem tão rápido. E além do mais, queridos, certamente eles com certeza seriam filhotes, porque tendem a ter uma maior facilidade de adaptação, de manejo, de acomodação, Certamente foram ali filhotes de girafa, de hipopótamo, filhotes de elefante, de cavalo, Os maiores animais, filhotinhos, acomodariam melhor ali. Também é muito fácil, cuidar de pequenos animais do que de grandes animais. Ou cuidar de um elefantinho, de uma girafa sendo adultos, aí seria mais complicado. Sendo assim, responde à questão, de algumas pessoas que questionariam: nossa, como caberia tantos animais nessa arca, Animais desse tamanho, já ouvi tanto, mas pastor, colocar uma girafa, um elefante dentro de uma embarcação daquela? Então dá para responder aí esse questionamento. Provavelmente nós estamos falando dos dois pisos, que ficaram submersos. O primeiro piso provavelmente que é o piso superior, o terceiro seria onde Noé e sua família estavam hospedados. Por quê? Porque Deus instruiu que esse piso aí deveria ter no teto, uma abertura de um côvado, para entrar luminosidade e ventilação, que também atingiria os outros pisos. Esse mecanismo, querido, foi usado até mais ou menos um século atrás, Era usado em prédios, em embarcações. Teria sido ali onde os animais pequenos ou de pequeno porte estavam acomodados e era de fácil manejo, como por exemplo aves, todas as espécies de aves ali junto com a família de Noé. Aí quando a gente lê Gênesis capítulo 7, versículos 14 e 15, o que vem em nossa mente é a repetição da frase: todos os animais da terra, Aí a gente se esquece do resto do texto que diz: todos os animais de acordo com a sua espécie. Queridos, isso faz uma grande diferença. Deus pediu que colocasse todos os animais de acordo com sua espécie. Nós temos um costume tão grande de ler a Bíblia e pegar apenas pedaço e não pegar o contexto do que a Bíblia está dizendo. Aí a gente faz conjectura de tudo que é jeito. Então pega o texto todo: todos os animais segundo a sua espécie. E achamos que os animais existentes no mundo todo entraram na arca, mas foram apenas aqueles segundo a espécie que o próprio Deus listou. Então, vamos ler o texto como se diz na Bíblia, Eu vou ler aqui na versão internacional da Bíblia Sagrada. Presta atenção comigo e acompanhe a leitura desse texto. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rentem ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam.
casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, né, vieram a Noé e entraram na arca. Olha, querido, se você pegar esse texto e observar com cuidado, olha, todos os animais de acordo com a sua espécie. Aí ele diz, ordem de Deus a Noé, todos os animais selvagens, é uma classe que nós vamos ver lá na frente. Todos os rebanhos domésticos, outra classe que nós vamos ver lá na frente. Todos os demais seres vivos que movem rente ao chão, outra espécie, né? Quem se move rente ao chão? Os répteis. Hoje a gente conhece pelo título, mas Deus não colocou aqui o título, mas a gente entende quais foram todas as criaturas que têm asas, olha, e depois especifica todas as aves. Então vamos entender isso aí a miúdo, abrindo aspas aqui. Note, o versículo diz, todas as criaturas que têm asas. E aqui não está se referindo às aves, né? A raiz original da palavra hebraica aqui nesse texto é sheafim. Sheafim quer dizer os que voam. Pois se continuarmos a ler o versículo, presta atenção aí, logo em seguida Deus diz, além dos animais que voam, as aves. Aí você imagina então, os animais que voam são outros tipos, outras espécies de animais, além de todas as aves. A Bíblia deixa bem claro essa especificação aí de Deus. Agora, já aqui a raiz original para essa parte aqui, todas as aves, a raiz da palavra original hebraica, aqui está escrito tisforim. Né? O tisforim quer dizer aves, sheafim, animais que voam, tisforim no original para aves. Então, querido, surge uma pergunta, quais seriam essas criaturas que além das aves também voavam? Né? Surge essa incógnita. Aí eu pergunto a você, o morcego voa? Sim, mas o morcego é um mamífero. E isso é interessante de se notar. A raiz sheafim também ela é aplicada no versículo 19 de Levítico, né? Cita morcego. Olha que interessante aí. Poderíamos citar aqui, queridos, inúmeros outros exemplos, né, de animais que voavam, mas que não seriam aves. Exemplo, o Archaeopteryx. O Archaeopteryx, como você vê aí na foto, no fóssil arqueológico, aí é o esqueleto dele. Poderíamos citar ainda uma outra foto de um fóssil, que talvez você já tenha visto por aí em livros, revistas, filmes, ou já ouviu falar o nome dele em algum documentário que se chama o Pterossauro. Pterossauro voa. Pois é, ele era um réptil da classe dos dinossauros. Pois como os fósseis indicam, eles alcançavam o tamanho de pequenos aviões, eles pousavam, né, no topo de árvores em árvores. Nós estamos trabalhando aqui, querido, com um novo vídeo para o canal que terá o tema os dinossauros e a Bíblia, para a gente esclarecer um tanto dessas coisas aí. Breve lançaremos aqui no canal, ok? Voltando aqui, só para você ter uma ideia, a Chapada do Araripe é um acidente geográfico, um sítio arqueológico paleontológico localizado na divisa dos estados do Ceará, do Pernambuco, Piauí, aqui no Brasil. Essa chapada abriga uma floresta nacional, uma área de proteção ambiental, um geoparque. Ele é considerado o único da região no mundo que mais foram encontrados esqueletos fósseis do pterossauro. Você sabia disso? Já foram encontrados ali mais de 350 fósseis desses animais aí, 19 espécies diferentes.
Ele, comparado com a altura, comparada com uma girafa, por exemplo, com o ser humano, olha aí na foto, ele pesava cerca de 200 quilos, e foi aqui também no Brasil que os cientistas encontraram o esqueleto fóssil mais conservado, o maior esqueleto fóssil do pterossauro, que sobrevoou os céus do nosso continente aí há muitos anos atrás. Agora, queridos, quem informou essa descoberta foram os pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? O UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e isso foi divulgado em 2013. Considerado o mais importante réptil voador pré-histórico encontrado no hemisfério sul, tá aí, né? O pterossauro. Foi encontrado aqui no Brasil. Ele mede 8,5 metros de comprimento, né, medindo da ponta a ponta da asa, e é o fóssil mais completo encontrado até hoje em todo o mundo. Teve quase todo o esqueleto dele preservado, até o crânio completo, segundo os cientistas mostram. A dificuldade que as pessoas têm, queridos, de acreditarem nos dinossauros, né, é porque a Bíblia não chama por esse nome, né? Essa é a grande dificuldade das pessoas não crerem nos dinossauros. Na Bíblia eles são chamados com outros nomes. A palavra dinossauro é recente na história. Mas, queridos, sobre os dinos, esse é o assunto para um outro vídeo que nós traremos breve aqui no canal. Fique ligado, né? Aqui vamos entrar no nosso assunto propriamente dito. Voltando aqui para o nosso texto bíblico, quando se diz então casal de todo animal conforme a sua espécie, então nós temos o que a Bíblia diz, né? Acompanhe aí no texto que lemos, animais selvagens, animais domésticos, que são de menor proporções, né? Depois vem as aves. Aí sim, as aves são de grande proporção. Ela tinha muito mais espécies. As conhecidas hoje, só para você ter uma ideia, as espécies de aves conhecidas hoje são cerca de 10.000 espécies. Depois vem os répteis e os anfíbios, o que a Bíblia descreve, os que andam rentem ao chão. A Bíblia não chamou de anfíbio, mas a gente sabe que ali são os anfíbios. Então a Bíblia diz que não entrou na arca outras espécies, e estas morreram. Aí ela descreve assim no capítulo 7, precisamente no versículo 22 e 23. Olha o que a Bíblia diz: tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos, que se movem rente ao chão. As aves do céu foram exterminadas da terra, só restam Noé e aqueles que com ele entraram na arca. Noé e as espécies escolhidas por Deus. Mas, então, você pergunta, quem então não tinha fôlego de vida, né? Mas não diz detalhes. Quem foi? Foi o grupo muito grande chamado, né, para nós hoje, o grupo de os insetos, porque os insetos respiram por traqueias. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos catalogados 1.250.000 espécies de animais que povoam o planeta Terra. Desse total, 950.000 são os insetos, sabe? De 1.250.000 espécies, 950 são espécies de inseto. Então sobra o quê? Sobra 300.000 espécies desse total. Agora, dessas 300.000 espécies que sobraram, então, mais ou menos 270.000 espécies são subaquáticas, né? São os peixes que não entraram na arca. Então, de todo esse total que eu disse aí, 1.250.000, vão sobrar 30.000 espécies. Agora, essas 30.000 espécies que sobraram são de quê?
do que Deus falou para Noé colocar dentro da arca, que seria quais? As aves, os répteis, os mamíferos e os anfíbios. Esses foram as espécies que Deus pediu para Noé colocar na arca. Calcule comigo. As aves temos catalogadas 9.960 espécies. Os répteis temos catalogados 8.240 espécies. Os mamíferos temos catalogados 5.420 espécies. E os anfíbios temos catalogados 6.200 espécies. Se somarmos essas espécies, hoje daria um total de mais ou menos 29.820 espécies. Segundo cálculos e pesquisas, hoje nós teríamos dentro da arca essas espécies aí, Segundo mais pesquisas, pelo tamanho da arca, cujas medidas Deus passou para Noé, a arca ela poderia comportar 120 mil animais, mais ou menos do tamanho de uma ovelha. A arca comportaria, segundo o cálculo. Isso seria um total de 59.840 e ainda sobraria espaço para mais 60 mil outros animais. Tá dando para entender, querido? Noé selecionou apenas a mando de Deus 2 tipos básicos de cada espécie de animais, o qual Deus deu ali quais seriam as classes. Então, possivelmente estavam na arca ali cerca de pelo menos ali uns 2.000 animais, representando as espécies que Deus pediu que colocassem. Isso nós já estamos incluindo achados fósseis de animais que existiam naquela época e hoje não existe, já está tudo incluso aí. Imagine Noé tendo que levar, então, queridos, um cachorro de cada raça, um dálmata, um doberman, um chihuahua, um pastor alemão. Se fosse assim, queridos, haja arca. Tinham que ser dezenas de arcas se ele fosse levar todos os animais que existissem ali. Mas por incrível que pareça, é assim que muita gente pensa quando se fala que Noé colocou todos os animais na arca. Todo mundo já vem na mente assim: ele levou todos os tipos de cachorro, todos os tipos de cavalo, todos os tipos de coelho, de vaca, de tudo aí. E não é dessa forma. Deus especificou bem direitinho para Noé. Noé entendeu o recado, Eram espécies daquelas 4 classes que Deus disse para ele. Não foram todos os animais da terra como muitos pensam aí. Ele apenas levou um tipo básico, que hoje temos essa variedade aí toda, pelo casal base, que ele levou, naquela genética que ele escolheu. Dá para compreender? Entendeu? Veja essa foto aí, querido, na tela. Variedades de ovelhas que temos hoje. Aí as ovelhas vão variar de cor, de peso, de tamanho, de altura, mas são ovelhas no geral, Noé, ele escolheu aí um tipo base dessa ovelha, pegou só um casal, entendeu? Agora, o que a taxonomia, chama hoje de espécie são essas variações aí. Só que a Bíblia chama de espécie o tipo base dessas variações, o puro sangue, o original dessas variações. Você entenderá isso melhor se você observar que 8 pessoas que saíram da arca foram gerados depois do dilúvio 7,888 bilhões de habitantes que existe no mundo hoje, segundo o censo de 2021. Observe que da família de Noé, hoje nós temos índios, japoneses, americanos, africanos e tantos outros aí. Taxonomia é a área da biologia responsável por identificar, nomear e classificar todos os seres vivos aqui do planeta. Bem,
Então, queridos, até aqui dá para você, né, entender como a bicharada toda se comportou dentro da arca e quais foram esses bichos que entraram na arca, né? Até aqui deu para entender. Mas vamos agora entender melhor a questão dos animais subaquáticos, né, que ficaram fora. Como poder conceber, então, né? Pode surgir na sua cabeça, na nossa cabeça, uma interrogação. Como conceber, então, a existência hoje de animais de água doce e animais de água salgada? Bem, queridos, partindo para a física, nós entendemos que existem sistemas heterogêneos. O que são sistemas heterogêneos? São substâncias que talvez estejam no mesmo estado, né, como gases ou líquidos, porém elas não se misturam. Substâncias que são feitas às vezes do mesmo elemento químico, da mesma molécula, porém elas não se misturam. Você já tentou misturar óleo com água, por exemplo? Fica complicado, pois o óleo faz aquelas bolinhas e não mistura com a água, mesmo que você tente, né? Então, quando se tem vazamento de petróleo no mar, ele tende a espalhar-se e fica como que uma lente de óleo na superfície da água, né? Ele não mistura com a água, ele não se aprofunda, ele fica numa lâmina ali sobre a superfície da água, devido diferente densidade, a densidade do petróleo, a densidade da água, a tensão superficial que fica entre as duas fases, a velocidade, temperaturas diferentes químicas. Isso faz com que essas coisas não se misturam, né? A velocidade e temperatura, diferenças químicas, por exemplo, fazem com que o rio Solimões e o rio Negro não se misturem. Eles possuem a mesma substância, feita do mesmo elemento químico, H2O, que é a água, mas não se misturam. Esses dois rios estão localizados em Manaus, capital do Amazonas, aqui no Brasil. Eles formam esse fenômeno natural interessantíssimo. Não se misturam, tendo o mesmo elemento químico. O encontro de suas águas, um dos principais pontos turísticos daquela região. São quilômetros e quilômetros onde as águas desses dois rios não se misturam. Essas águas possuem muito sedimentos nelas. O Solimões possui bem mais, é o que parece que, aí se você observar na foto, parece a água tá meio barrenta, né? Esse aí é o Rio Negro, o Rio Solimões. O Rio Negro é mais limpinho, né? Isso faz com que a temperatura, a luminosidade, a viscosidade, tudo mais, aí aconteça esse fenômeno entre os dois. Interessante isso, não é isso? Então, sem falar dos bolsões de água doce, né, que o rio Amazonas ele empurra para o Oceano Atlântico. O rio Amazonas empurra até 70 quilômetros dentro do mar, que você, se pegar um barquinho e navegar ali, você vai encontrar água doce de rio e peixes de água doce. Então, queridos, assim dá para entender sobre os bolsões de água doce na água salgada, né? Dá para entender assim, e isso também aconteceu no dilúvio. Pois bem, caros ouvintes, sendo assim, agora dá para partir de forma direta e responder o grande questionamento que se o dilúvio foi global ou foi local. Nós vamos ver isso então no nosso próximo vídeo, ok? Veremos então esse assunto com detalhes, provas contundentes, muito mais pesquisas, né, no nosso próximo vídeo, na sequência, né, desse estudo. Fique ligado, acompanhe esse estudo completo. Se você ainda não viu o primeiro, segundo vídeo, veja, é muito interessante. Ainda traremos com exatidão também mais 8 provas dentro da arqueologia e da geologia sobre um dilúvio, né, que aconteceu.
Vem muita coisa interessante nesse estudo. Portanto, eu peço a você que acione o sininho, né? Compartilhe esses demais vídeos aí, e na próxima sexta-feira nós vamos fechar todo esse assunto sobre evidências na Arca de Noé, ok? Compartilhe esse vídeo, né? E Deus abençoe a você, e sexta-feira nos encontraremos aqui para a gente fechar esse assunto aí que é muito interessante.